bem-vindas ao programa Mulheres Inabaláveis. Hoje eu trouxe uma convidada, a Paula Rocha, da Consultoria Criativa, que é uma coach, consultora de empresas, né? Conta um pouquinho. Primeiramente, bem-vinda. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Imagina, Lia, eu que agradeço muito. É uma honra estar aqui com você hoje. Obrigada. E me conta um pouquinho, o que você faz hoje, Paula? Como que está o seu negócio atualmente? Eu sou autônoma, né? Eu sou empreendedora há 8 anos com a consultoria. Então, eu decidi alcançar mais pessoas. Então, antes trabalhando dentro da empresa, eu acabava limitada àquele público daquela única organização. E num determinado momento da minha vida, eu já sentia um incômodo e uma vontade de falar com muitas outras pessoas, sem fronteira, né? Sem as barreiras de uma empresa. E foi quando eu decidi abrir minha consultoria, hein? Você ficou quanto tempo nas empresas, trabalhando como CLT? Eu fiquei 15 anos, né? Tirando o começo de carreira, que eu sou pedagoga e comecei lecionando, o período que eu trabalhei dentro da área de RH, né, que é a minha área, foi aí uns 15 anos, mais ou menos. Legal. E você está empreendendo aí nessa jornada há quanto tempo? Há 8 anos, né? Só que de 3 anos para cá eu tive o prazer de me juntar a uma sócia. Então, entender que também nesse universo de empreendedor a gente sabe quais são as dificuldades e nada como ter alguém para trocar figurinhas, para dividir o trabalho. Então, a gente está num novo momento assim na empresa, né? De repensar o nosso posicionamento, de construir produtos. Então, é um novo momento mesmo. Mas você começou sozinha? Comecei sozinha e com a cara e com a coragem. Como que foi esse começo aí? Então, na verdade, eu tinha esse desejo de atingir outras pessoas, mas num momento muito difícil da minha vida, porque eu sofri por um relacionamento que foi extremamente abusivo, e quando eu decidi resolver essa situação, a questão do trabalho também me prejudicava por conta de localidade. Então, eu sou de São Paulo, eu trabalhei numa empresa e eu era constantemente transferida de cidades. E quando eu estava passando pelo momento de decisão dessa minha vida pessoal, a minha família, que foi até a decisão final, eu já estava aqui em Bauru, a minha família veio para cá para me apoiar. E nesse momento a empresa queria me transferir para uma outra cidade. E eu me peguei nessa circunstância de como que eu ia para outra cidade, já que a minha família veio para cá para me apoiar nesse momento difícil. Então, assim, eram coisas que não eram incompatíveis. Então, eu decidi, ao invés de procurar um outro emprego, como já estava tudo do avesso, eu falei, então, que tal começar uma nova vida? Então você começou duas coisas do zero, duas assim, coisas do mudou zero, totalmente. com a cara e com a coragem. Qual que é a idade, mais ou menos, que você estava nessa época? Eu estava com 35 anos, 34 anos, mais ou menos. É uma idade que a gente começa a repensar muita coisa, Sim, né? A gente já não aceita mais as mesmas coisas. Sim. E interessante você colocar essa questão do relacionamento, porque eu falo muito para as minhas alunas, para as minhas clientes, o quanto o relacionamento, né, ele influencia na carreira da mulher. O quanto ele pode influenciar tanto para o bem quanto para o mal, né? Te ajudar bastante quanto te derrubar. Sim. Né? Você ficou quanto tempo nesse relacionamento? Como que foi tudo isso, esse momento aí no relacionamento? Então, eu fiquei 6 anos. Como eu trabalho com pessoas, eu sempre procuro olhar pelo lado positivo que as pessoas têm. Né? Então, isso é mais forte do que eu, assim. Aí depois, na convivência, eu começo a entender que tem coisas que eu não compartilho muito, mas o primeiro momento é acreditar. Então, eu até continuei um tempo, considerava nesse relacionamento, porque eu acreditava que eu poderia ajudar essa pessoa. Mas, na verdade, eu estava me destruindo. E aí, eu acho que tem até a ver, né, com o trabalho todo que você desenvolve, com a questão da autoestima, porque eu trabalho a minha autoestima desde criança. Então, eu sofri muito bullying na escola, eu sofri preconceito com o professor, por conta da minha cor, por conta do meu cabelo. Isso fez eu mudar a minha trajetória profissional. Nossa! Sim. Como e assim aí, mudou a trajetória?
porque eram tantas coisas que acabaram afetando aí a minha capacidade, que ao longo da vida eu acreditava que eu não era capaz. Então, assim, ter uma professora que falava que eu era burra, que eu não era capaz, aquilo me marcou e eu achava que eu não era capaz. Então, isso foi carregado para um relacionamento, com uma autoestima baixa que estava lá atrás já marcada por uma infância e que eu não me dei conta naquele momento de que aquilo também fazia parte desse universo. Então, eu entendo que o grito que eu dei nesse momento de decisão de mudar totalmente a trajetória foi de falar, agora eu vou ser dona da minha vida. E aí, dona da minha vida, dona de tudo. Então, dona da minha carteira de trabalho, dona da minha casa. Nossa, que revolução! Foi uma revolução. Que revolução! E como que você tirou forças para fazer essa revolução nessas duas áreas ao mesmo tempo? Na verdade, tem aquele ditado que a necessidade faz o ladrão, mais ou menos isso. A ocasião faz o o ladrão. A ocasião faz o ladrão, é isso. Exato. Na verdade, eu acho que eu não tinha... Eu nem sei se eu tinha forças, Lia, mas o que eu sabia é que pior do que aquilo não dava mais para ficar. Cheguei no limite. Então, cheguei no limite, até... Eu costumo falar para as minhas alunas que quando você chega no fundo do poço, você não tem mais para onde ir, você tem que parar de cavar, só isso. E começa a olhar para alguma luz, vai ter, porque não tem mais para onde ir. E eu falo que é o melhor lugar onde você pode estar, porque ali você faz grandes mudanças na vida que vão mudar a vida inteira. Exatamente. Acho que foi bem esse momento. Foi bem esse momento. E a escolha foi assim, desse jeito, do jeito que tá, não dá para continuar, então vamos mexer. E o que eu vejo, assim, né, quando eu reconto, assim, essa história, aí sim que eu me dou conta do quanto eu fui corajosa. Naquele momento eu não achei que eu fosse. Eu achei que eu tinha que fazer... Não tinha muita opção, não né? tinha opção. Tinha que fazer a coisa, né, funcionar. Mas hoje, quando eu relembro, eu penso, nossa, eu fui muito corajosa, porque eu não tinha fugiu até o termo, eu não tinha segurança nenhuma financeira, eu não tinha economias, porque, na verdade, esse era o principal tema do relacionamento. Então, assim, tudo que eu tinha construído por todos os anos de trabalho, eu perdi. Você perdeu tudo. Perdi tudo, pouco, né, que eu tinha construído, e eu não tinha nada. Então, se eu contasse para alguém que eu iria empreender naquela situação, a pessoa ia falar assim... Você tá doida. Você tá doida? Você tá completamente Você não tem planejamento? Mas como você não assim? tem dinheiro, você não tem reserva financeira? Então, era totalmente contrário ao que se indica para uma pessoa. Sim, mas você sabe que no Brasil tem um estudo que falam que as pessoas acabam empreendendo mais pela necessidade, né, do que realmente porque teve um planejamento, que eu vou criar um negócio. Não. É a necessidade que empurra e você tem que ir. Isso. Né? E foi assim que eu fiz. E o que eu usei como que é muito verdade, a minha rede de relacionamento, que graças a Deus é muito forte. Então, eu comecei a contatar os meus amigos e falar assim, olha, vou trabalhar por conta, vou me arriscar nisso. Então, se você souber de algum projeto, você já conhece o meu trabalho. E as coisas, assim, em 3 meses eu já estava cheia de projetos, porque eu tive a felicidade, eu trabalhei 9 anos na Natura e eu fiz parte da primeira equipe de treinamento operacional na Natura. Então, eu conhecia muito os processos da indústria, eu participei muito, né, da construção dos treinamentos. Então, todo esse meu conhecimento, e como eu saí de lá super bem, assim, serviu para que eu voltasse. Então, a Natura foi meu primeiro cliente. Que legal. Então, depois de ter trabalhado lá por muitos anos, eu voltei e tive a Natura como meu primeiro cliente. E depois, outros clientes começaram a aparecer. E eu comecei a buscar também me capacitar, aprender mais, entender. Então, às vezes é aquele empurrão que falta, né? Eu falo que as pessoas, às vezes, que passam na nossa vida fazem mal pra gente são os nossos personagens trainers. Porque se não fosse, a gente não tinha mudado e não, às vezes não sabia nem da nossa capacidade. Você falou, em 3 meses, minha vida estava fluindo. Exatamente. Né? Eu tive uma história parecida porque eu separei de um relacionamento abusivo também de 7 anos
E 2 meses depois eu me tornei empresária. Olha. Fui convidada a me tornar... E daí, às vezes, a gente fica segurando aquele enrosco na nossa vida e querendo consertar. Sim. E, às vezes, é tudo que você precisa largar e deixar a sua vida fluir. Sim. Olha só como que fluiu, né? Sim, fluiu. E, na verdade, depois, mais tarde, eu fui entendendo tudo. Eu sou muito assim, eu acredito muito nos sinais do universo. Eu aproveito muito as oportunidades que aparecem para mim. E eu fui entendendo que eu também não vim parar nessa cidade à toa. Eu conheci meu atual marido, meu atual marido, que eu sou muito feliz, é o homem da minha vida. Eu tenho um filho lindo de 3 anos, 3 anos, fui mãe aos 40, então olha, eu reconstruí a minha vida. Então eu não vim parar aqui também à toa, então tudo tinha um propósito. Mas na verdade com essa minha abertura para aproveitar o novo. Então, claro, o medo, ele existe. Toda vez que, né, pelo menos eu fui dar um passo diferente na minha vida, eu senti muito medo, mas eu sempre segui. Então, como que você faz para lidar com o medo nesses momentos? Eu sou uma pessoa que busca muito, muito, muito autoconhecimento, muito. Então, todos os dias é quase que um exercício automático. Antes de dormir, eu reflito tudo o que aconteceu no meu dia e o que eu posso fazer de melhor no dia seguinte. Isso já é um exercício natural. Então, o meu medo, ele sempre também passa por essa revisão de, puxa, o que hoje me deu um pouco de trava? Porque eu acho que o medo, ele é positivo. Ele traz a cautela. Ele só não é positivo quando ele te trava, quando te impede de seguir. Então, se em algum momento eu vejo que eu dei uma paralisada, eu reflito, falo, o que está acontecendo por detrás? Aonde que, né, o que eu tenho que lidar? E eu sempre busco essa resposta. Então, as pessoas brincam que eu vou no fundo até descobrir o que está acontecendo comigo. Eu tenho essa forma de lidar com as coisas e comigo, assim, de não deixar me abater, de procurar respostas, de procurar entender que ferramentas eu tenho para lidar com aquilo. Então... Sim. Mas teve algum momento que você passou por uma situação muito difícil que você falou, meu Deus do céu, não vou aguentar, isso aqui tá pesado? Ah, sim, tem Conta um deles para nós. Ai, acho que tem vários. Acho que esse é um marco mesmo, né? Dessa mudança de relacionamento, de emprego. Mas eu tenho, acho que um marco, o que me fez pensar assim e agir dessa forma anos depois, acho que foram essas situações que eu vivenciei na infância. Então, ter sofrido preconceito de professor. O meu sonho, para você ter uma ideia, com 6 anos eu olhei para minha mãe e falei, eu quero ser professora. E aquela história de que a mãe olha para a criança e fala assim, tá bom, não acredita muito? E eu tinha uma certeza, e eu lembro do dia que eu falei isso para minha mãe. De tão forte que isso era em mim. Então, era um desejo. E eu fui estudando e sempre repetindo, eu quero ser professora, eu quero ser professora, eu quero ser professora. Fiz magistério, porque na minha época ainda existia o magistério. E consegui trabalhar numa escola que eu tinha estudado. Só que quando eu me deparei com o desafio de lecionar, porque eu entrei como auxiliar de classe até terminar a minha formação, e quando veio a oportunidade de eu assumir uma sala, eu entrei num universo que eu até compartilho um pouco no livro que eu fiz parte aqui de Bauru, né, Mulheres que Fazem Acontecer. Ah, sim, verdade. Que trata essa questão de ver professores escolhendo alunos como se fosse um leilão. Nossa. Esse eu quero, esse eu não quero, esse eu quero, esse eu não quero. Aquela situação me chocou tanto, eu tinha 20 anos, 19 anos. Porque era contra toda a sua história, né? Você passou por isso na infância, você estava lutando exatamente para o contrário. Daí Exatamente. Nossa. E, na verdade, quando eu falei que eu queria ser professora, eu ainda não tinha passado por isso. Então, foi a minha primeira decepção foi depois de ter tido uma professora que fez isso comigo por volta dos 11 anos. Aí, agora eu quero mais ainda ser professora. Fui, me capacitei. Chegou a oportunidade de assumir uma sala. Aí eu me deparei com os professores, como se fossem os professores que fizeram realmente. E o meu castelinho desmoronou. Nossa. Porque aí eu me dei conta de uma realidade que eu não imaginei que existisse. Eu achei que eu tinha tido só o infeliz azar ali, né, de ter conhecido uma profissional
que não foi ética, mas não que existiam outras pessoas. E até pela minha inocência ali, pela falta de experiência mesmo. Só que mesmo assim não, vamos lá. Então, vou pegar uma turma. No final da história, eu fiquei com a turma que eram dos piores alunos. Nossa. E aquilo virou para mim, tanto que eu tenho assim um orgulho de lembrar. Eu entendo que é o meu primeiro marco profissional, porque era uma turma de primeira série, onde o desafio era fazer essas crianças lerem e escreverem, e eles nomeados como os alunos problema, eu tinha como uma missão conseguir esse resultado, e eu consegui. Nossa. Então, para mim, assim, é um grande marco na minha vida. Só que no final desse ano, os professores que tinham muitos anos de cadeira naquela escola, que eram extremamente tradicionais, aquela escola onde as crianças tinham que sentar uma atrás da outra. Na minha sala, não. Na minha sala a gente fazia recorte. Eu sempre acreditei nesse jeito de ensinar mais construtivo. Só que eu era taxada como uma professora que não trazia disciplina, que a sala era bagunçada. Então, eles fizeram uma pressão tão grande por terem ali anos de cadeira naquela escola, que eles pediram para que eu fosse desligada. E a história era... E a coordenadora, sem ter motivos, porque eu tinha alcançado o resultado, Sim. mas se sentindo ao mesmo tempo forçada por esse corpo aí de professores, ela pediu na época para a pessoa contábil me demitir. E isso foi uma grande decepção na minha vida. Nossa. Foi a minha assim, primeira decepção profissional. Então, pelo desrespeito, pelo descaso. Então, logo depois disso eu tive depressão, porque me afetou muito. Então, era um sonho de uma vida. E o desrespeito com que eu fui tratada. Então, os pais iam na minha casa, para você ter uma ideia, para falar assim, mas como assim você foi desligada da escola? Não, nós vamos lá pedir o seu retorno. E eu falava, não, mas agora eu não quero mais. Nossa. Então, foi assim, uma situação bem constrangedora, assim, de voltar lá e não ter ninguém para conversar comigo e me dizer o que aconteceu. As pessoas todas tinham ido embora. Era um sonho de vida que estava sendo desmoronado. E como que você lidou com essa situação? Como que você conseguiu aí lidar com a depressão? Como que você fez? Fiz tratamento, primeiramente, né, o tratamento. Mas aí veio uma decisão de experimentar outras coisas. A frustração foi tão grande, eu falei, eu não vou conseguir lidar com esse universo. Se eu me encontrar com outros profissionais com esse perfil, eu não vou conseguir. Ou eu vou agredi-los, porque era muito forte. Tanto era que eu fui desligada. Eles permaneceram lá. Então, eu tomei uma decisão de experimentar um outro tipo de trabalho para decidir o que eu ia fazer da minha carreira. E nesse momento, os sinais da vida, eu não tinha experiência nenhuma, porque até então o meu conhecimento era só relacionado à educação. Apareceu uma oportunidade para eu trabalhar num telemarketing da Natura. Olha. E aí eu tinha por volta de 2 anos. E eu falei, bom, eu não sei fazer nada, eu não tenho experiência nenhuma, não tenho nada no meu currículo, eu vou. E lá eu fui fazendo carreira. E descobri a área de treinamento. E aí me deu um estalo, falei, puxa, isso é educação também. Que tal, então, se eu contribuir no desenvolvimento de pessoas adultas, já que são essas pessoas que estão muitas vezes fazendo coisas que não são tão legais com outras pessoas. E foi daí que veio a minha escolha de seguir a carreira que eu tenho até hoje. Que legal. Trabalhando com o desenvolvimento de pessoas, mas com um propósito que é muito meu, de tornar as pessoas melhores, né? Quando a gente escuta de tornar as pessoas melhores, para mim vem com esse recheio do que eu vivi, de olhar realmente gente julgando, gente excluindo, nomeando, colocando. E o quanto isso é forte, principalmente na educação infantil, que é onde está criando todas as bases, toda a raiz da criança, que vai se tornar um adulto através de tudo aquilo, né? E muitas vezes o professor é um grande exemplo que as crianças vão seguir. Sim. E por isso que é tão decepcionante e é forte. Sim. Por isso que tem que começar a mudar também os adultos para conseguir trabalhar de uma forma diferente com as crianças.
Foi na Natura que você começou, então, essa carreira Sim. de treinadora de pessoas? Eles que te desenvolveram? Sim. Você foi fazendo cursos? Como que foi? Sim. Lá eu entrei no telemático, depois eu fui sendo promovida e eu falo que as coisas acontecem realmente como tem que acontecer. Num determinado momento, eles abriram uma vaga, ela tinha processo interno. E eles abriram uma vaga para uma profissional recém-formada em pedagogia que não tivesse experiência com treinamento. Aí você pensa, quantas pessoas dentro de uma empresa têm formação de pedagogia? Então eu me inscrevi. Na época até fiquei um pouco surpresa porque existiam sim outras pessoas, eu não era a única, mas eu passei por um processo seletivo interno e comecei então a minha trajetória dentro dessa área de desenvolvimento de pessoas. E aí por lá eu passei por várias áreas, aí depois de lá eu saí, fui trabalhar no Grupo Votorantim e depois eu saí para seguir minha carreira solo. Então, assim, eu gosto de contar esses marcos, porque às vezes eu conto para as pessoas e as pessoas falam assim, nossa, Paula, mas você mudou? E eu falo, gente, é possível mudar. Sim. Nada é eterno. O tempo todo, e gente. nós não temos o controle de nada. A vida foi sempre me mostrando que eu não tinha o controle. Que eu tinha, sim, que levantar minha cabeça e buscar ser feliz e buscar fazer aquilo que eu acreditava, mas não com controle, porque não era meu. E esse ponto do controle é muito forte isso. A gente tenta controlar tudo o tempo todo. E daí quando as coisas saem do jeito que a gente não está controlando, a gente Sim. se perde, Isso. né? Daí tem depressão, daí tem várias outras, Sim. né? Síndrome do pânico, tudo. Sim. Eu atendo muitas mulheres e eu convivo com isso diariamente. E é aquela questão assim, às vezes, só solta o controle e deixa a vida, né, se encarregar. Sim. Né? Você viu que foi, Sim. a sua trajetória foi, né? Sim. Às vezes a gente quer tanto controlar e a vida tem coisas melhores do que a gente queria. Com né? certeza, com certeza. Mas aí é a questão também do acreditar, da fé. E o que para mim faz muito sentido também é o exercício diário que eu faço de rever a minha trajetória e falar assim, o que eu tenho de força para me ajudar a lidar com o dia de amanhã? Porque, às vezes, até pelas dificuldades do dia a dia, a gente pode cair numa tendência de olhar para o que falta, de olhar para o que está difícil, de olhar para o que precisa ser feito. Mas a hora que você olha para o que você fez, fala, não, peraí, eu já consegui. Então, se eu já consegui, eu vou conseguir de novo. E também, às vezes, a gente começa a olhar e culpar as pessoas, as situações que aconteceram. Por causa de fulano que eu tô assim. Exato. Por causa de ciclano que eu tô assim. E daí a gente fica não olhando para nós. E quando a gente começa a fazer esse trabalho, igual você está falando, de olhar o que eu tenho de força, o que eu posso fazer. Apesar de todo mundo, fulano, ciclano e toda a situação, você começa a se trabalhar e você começa a evoluir, crescer. Né? E é muito legal isso. E agora, o que hoje você está levando aí para as pessoas? O que você agrega de valor aí nas empresas? Eu digo que eu tenho um trabalho para 2 âmbitos hoje, né? Dentro da empresa, então, inclusive a nossa missão, minha e da Clara como empresa, é tornar as pessoas melhores. Isso faz muito sentido para a gente, diante da nossa trajetória de vida. E também o trabalho com mulheres na nossa cidade, representando a Rede Mulher Empreendedora, também compartilhando essas histórias, também trazendo incentivo, inspiração e mostrando assim, todo mundo pode. Que legal. E realmente desmistificar essa questão do que é sucesso, do que é felicidade, porque às vezes eu escuto mulheres ou até pessoas que eu estou fazendo programa de capacitação dentro da empresa que estão lá olhando o Facebook e compreendendo que aquele universo é o universo real. E sofrendo por coisas que visualizam ali. Né? E quando nós vamos trabalhar questões de liderança, às vezes dentro da empresa, ou trabalhar com aquela pequena empreendedora que traz esses exemplos, a gente fala, não, gente, isso não é real.
Sim. Não necessariamente é real. Sim. Parece então, que a vida de todo mundo tá maravilhosa e a nossa não tá daquele jeito, então a gente tem algum problema, né? Exato. Então, seja com mulheres ou seja dentro das empresas, sempre a gente parte desse exercício. O que você tem de melhor? Qual é a sua força interna? O que você já conquistou na sua vida até hoje que faz com que você consiga seguir daqui para frente? Que legal. E sem olhar para o outro, porque o outro tem outra história. Sim, cada um tem a sua. E como que faz para participar da Rede Mulher Empreendedora? Como que é o trabalho aqui em Bauru, região? Como que funciona? Então, a Rede Mulher Empreendedora, ela é uma rede que existe em São Paulo, a fundadora é a Ana Fontes, tem aí mais de 500 mil mulheres inscritas. Então, na plataforma da rede, né, no site da Rede Mulher Empreendedora, tem lá inúmeros conteúdos e toda a divulgação dos eventos que acontecem no Brasil todo. Eu e a Clara, nós representamos essa rede em Bauru e o nosso papel aqui é replicar o que a rede faz nas outras localidades aqui em Bauru. Então, nós já realizamos 4 cafés da manhã, nós temos a parceria do Sebrae e esse café da manhã tem o propósito de levar capacitação, inspiração e gerar network. Então, através da formação da rede, então a rede ela traz um propósito muito lindo e por isso que a gente se voluntariou, porque é um trabalho voluntário, porque o propósito é como que a gente pode ajudar outras mulheres a terem independência financeira e a partir da independência financeira elas terem liberdade de escolha. Que legal. Então, esse é o propósito da rede. Então, para a Rede Mulher Empoderada, é a mulher que tem independência financeira, porque aí ela pode escolher para onde ela vai. Sim. Então, o relacionamento que ela quer, a vida que ela quer ter, né? Exatamente. E é gratuito esse trabalho? É gratuito. Como que as pessoas encontram, então, que possam participar, mulheres que queiram participar, como que elas fazem? Toda a agenda ela é divulgada no Facebook da Rede Mulher Empreendedora ou no site mesmo. Nós não temos ainda a data do próximo café, mas deve acontecer em agosto, então a gente sempre fecha. O café acontece a cada 3 meses, mais ou menos, e a gente sempre faz um alinhamento aí dessa data junto com o Sebrae, junto com os parceiros. E tem no site. E qual tem que é o no site, no Rede Mulher Empreendedora. Se buscar lá, se buscar lá no Google, Rede Mulher Empreendedora, já aparece todas as plataformas. Que legal, ó, fica a dica aí para vocês participarem. Isso mesmo. Muito legal. E para a gente finalizar, o que é para você ser uma mulher inabalável? Ser uma mulher inabalável é não desistir nunca, é ter coragem sempre, é acordar e olhar para o seu passado e olhar para a sua história e falar assim, eu posso. E se eu posso e eu quero, eu consigo. É não desistir jamais. Muito bom, muito bom. Então hoje foi muito inspirador aqui a Paula Rocha. Gratidão, muito bom. Obrigado por compartilhar a sua história e inspirar outras mulheres. E a gente fica aqui agradecida e aguardando também os próximos programas, mais mulheres inspiradoras por aqui. Então até o próximo programa. Um beijo.